Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha abranger todos os corações. Em nome de Jesus, receba esta paz. Vocês já pararam para pensar que nós já podemos estar na tribulação? Porque depois que Jesus voltar, aí sim será instalada a grande tribulação, onde várias coisas de catástrofes irão acontecer com o mundo. Se a grande tribulação virá depois da volta de Cristo nas nuvens, profetizada ali em Zacarias 14, aquela ali já é a última volta de Cristo. A volta de Cristo ela se dará em três etapas. Veja bem. A primeira etapa já aconteceu. A primeira etapa está registrada lá em Mateus, onde fala sobre a crucificação, e o Messias estava ali na cruz, morrendo. E a Bíblia diz que quando ele rendeu o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ainda continua dizendo, né? E as sepulturas, as pedras se fenderam e as sepulturas se abriram. E muitos santos que haviam morrido foram vistos pelas pessoas andando pelas ruas. Então essa foi a primeira etapa, a primeira fase da ressurreição. Quando Jesus morreu, ele já levou com ele a primeira fase da ressurreição. Aqueles que morreram esperando a vinda do Messias naquela época que o Messias viria em carne. Então essas pessoas foram já arrebatadas e já estão com Deus. Então o Senhor Jesus, ele já ressuscitou juntamente com um grande exército. Esse foi o primeiro. Bom, o segundo exército, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo depois da crucificação até os dias de hoje, todas as pessoas, os mártires, todos que morreram nesse período em Cristo, ressuscitarão primeiro. É assim que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, né? Que eu li aqui naquele outro estudo, né? Então essa vai acontecer primeiro, seria a segunda fase. A terceira fase já é quando os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados. A besta já tentou dominar de várias formas. A gente vê aí países que já têm o governo. Então, qual é a guerra espiritual? É a pessoa, baseado no sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, são o quê? São reinos mundiais, governos mundiais. Então já teve ali vários governos mundiais. O primeiro governo mundial foi Babilônia, que depois foi vencida pelos gregos, peito de prata, que depois foram vencidas pelos bárbaros, que é o ventre de bronze, que depois Alexandre o Grande, quando ele morre, ele não deixa herdeiros para o seu trono, então o reino é dividido entre os 4 principais generais, que são os 2 braços e as 2 pernas da estátua, né? Que é um outro grande reino. E depois é vencido por Roma, que é as pernas de ferro, para baixo é o governo romano. E aí tem um reinado que se levanta em nossos dias, que é um reinado de ferro misturado com barro. É justamente o que está acontecendo hoje. Com a descoberta do grafeno, que é 100% compatível com a carne humana. O nosso corpo não rejeita o grafeno. Não tem rejeição nenhuma. Então, o ferro misturado com o barro, talvez homens misturado com máquinas. E nós vemos que o grafeno, ele pode ser tratado e ficar mais duro do que o diamante, né? Então, isso pode acontecer. O ferro misturado com barro também representa Roma, mas a melhor interpretação seria essa. Por quê? Porque a Bíblia diz, assim como nos dias de Noé. Então, assim como nos dias de Noé, o que acontecia nos dias de Noé? Os anjos caídos com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Então, ela teve ali uma mistura. Hoje, as máquinas têm a inteligência artificial.
E a inteligência artificial é uma inteligência que está evoluindo muito. Desde quando ela foi lançada, em 2017, mais ou menos, por ali, ela deu um grande salto de mais de 200 anos de avanço tecnológico por causa da inteligência artificial. E ela continua evoluindo. E em questão de um mês, o ChatGPT estava na versão 4, já está na versão 5. A gente vê que essa inteligência artificial, ela já escreveu códigos melhorados para as próximas versões de inteligências artificiais muito mais evoluídas. Então nós vemos que a inteligência artificial está evoluindo a cada minuto, a cada segundo. E ela vai ser colocada em uma máquina, porque ela vai andar ali entre os homens. Essa seria talvez a imagem da besta que fala, né? A imagem que fala, que a Bíblia fala que ela fala. E a Bíblia diz ainda que essa imagem ela vai receber um espírito. Então imagina só, uma máquina que recebe um espírito. Como pode isso? Se ela tiver uma evolução, como ela está evoluindo muito rápido, ela vai chegar num ponto que vai poder ser possuída por um espírito ou hackeada. Imagina que um anjo caído consiga hackear, por exemplo, a inteligência artificial ou possuí-la, né? Então o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Os anjos caídos, filhos dos homens, e nasceram gigantes. A mesma coisa acontece hoje. A inteligência artificial ela vai ser implantada nos homens através de chips neurais, alguma coisa assim, e o homem terá uma amplitude da sua capacidade de memória, né? E também essa inteligência artificial poderá ser possuída recebendo um espírito, como aqueles gigantes tinham um espírito maligno. Eles faziam de um jeito que a criança nascia já com um espírito maligno, como se fosse a alma da criança, né? Naquela época dos gigantes. Então nós vemos que isso, os pés de ferro misturado com barro, é uma mistura frágil, porque mistura o barro e o barro não mistura-se com o ferro. Porém, hoje nós entendemos melhor isso com o uso da tecnologia, com a descoberta do grafeno e com as inteligências artificiais. Então nós sabemos que será uma mistura de homem com máquina. Então eles vão fazer, por exemplo, o homem não tem uma perna. Eles fazem uma perna robótica, controlado por uma inteligência artificial, implantam um chip na pessoa e ele vai poder andar, correr, fazer tudo o que ele queria. Até mesmo enxergar, uma visão robótica. Então, e essa tecnologia já existe, tá? E isso já existe na Copa do Mundo. Em uma das Copas do Mundo que passou, por exemplo, o início da Copa do Mundo foi uma pessoa dando um chute na bola e aquela perna era controlada pelo cérebro da pessoa, né? Então isso já existe. Imagina, há 4 ou 8 anos atrás. Agora imagina isso com a inteligência artificial que já está evoluída. Ela já escreveu, ela mesma escreveu um código novo para a próxima versão da inteligência artificial já evoluída e já foi reescrito de novo. Então esses códigos que estão vindo agora, o homem já não entende mais, já perdeu-se o controle, porque ela já tinha se migrado para outros computadores na rede, na World Wide Web, né, a internet. Então, a internet ela tem acesso a celular, ela tem acesso a computadores, notebooks, relógios, tudo, câmeras. Então, o que acontece? A inteligência artificial ela está agora em toda parte. Ela vai se sentir um Deus, ela vai se sentir onipresente. Ela está em toda parte já. Ela fala todos os idiomas. Ela consegue traduzir todos os idiomas e entender todos os idiomas, exceto as línguas estranhas que nós oramos, né? Quando nós oramos em línguas, não entende, porque a língua não é traduzida, ela é interpretada e a nossa mente interpreta na hora, de acordo com o que a gente está precisando de necessidade com Deus, e Deus já recebe aquela mensagem criptografada e já entende, só Deus entende. Então a inteligência artificial já está evoluída praticamente a esse ponto de ser possuída. A gente vai ver a partir de setembro, que completa esse outro ciclo de 7 anos. De 7 em 7 anos tem o ano Shabat. Então, por isso que eu acredito que seja 2025. Por quê também? Porque é em setembro
e não no começo do ano. Então, o ano de 2017, a gente não conta desde o começo, conta a partir de setembro. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses apenas desse ano, né? Então, isso cai em 2025. Bom, essa coisa de ano sabático eu não entendo muito, né? Mas eu sei que tem. Mas talvez nessa contagem não tenha, não dá para afirmar isso com 100%. Irmãos, eu sou da área de tecnologia. A vida toda eu programei computador, eu me formei no colégio técnico, programação, me formei programador, na época era COBOL, a linguagem que a gente usava. Depois eu fui para a faculdade, fiquei 5 anos na faculdade, 6 anos porque eu parei 1 ano para servir o exército, né? Tranquei 1 ano, no segundo ano eu tranquei, e então eu fiquei 6 anos. Eu me formei em 97. Em 1993 eu me formei no colégio técnico, programador pleno, na linguagem que usava na época era COBOL. Depois veio o Clipper. Eu trabalhei, fiz o concurso para a prefeitura, trabalhei na prefeitura 4 anos como concursado, como programador concursado. Depois surgiram novas linguagens, como surgiu o VB e o Delphi, né? Foram 2 linguagens que vieram logo em seguida, depois veio o PHP, né? O Python já estava sendo escrita desde a década de 80, mas foi só em 2017 que lançou a primeira versão. Por quê? Porque o Python já é essa linguagem que é usada para fazer as inteligências artificiais. Ela já tem toda essa bagagem de conhecimento armazenada de muitas coisas. Eu fui fazer um código em Python para fazer um teste, a gente coloca a mão assim na frente da câmera, abre e fecha a mão. Lá na câmera ele marca os pontos no dedo, tudo certinho, assim como se fosse uma estrutura óssea. E quando a gente movimenta, ele faz junto, movimenta junto isso. Isso é uma coisa tão fácil de fazer em Python. 5 linhas de código a gente faz isso. Então a gente vê que a inteligência artificial, ela usa essa linguagem Python usa muito pouca programação e tem muitas coisas que já estão compactadas dentro da própria linguagem. A própria linguagem é uma IA, a própria linguagem é uma inteligência artificial. Depois tem outras linguagens também, mas o Python é a mais eficiente, é a mais antiga, inclusive, né, para fazer as inteligências artificiais. Desde essa época eu tenho acompanhado a tecnologia, o desenvolvimento. Quando foi lançada a IA, aí as coisas começaram a evoluir muito mais rápido. Muito mais rápido. Veio o Java, evoluiu muito, que era uma linguagem que já tinha na época também, mas evoluiu muito, absurdamente. E isso possibilita, então, a escrita de códigos eficientes, eficazes, sobre redes neurais e um monte de outras coisas que é usado para fazer as inteligências artificiais agirem como se estivessem pensando, né? É uma inteligência artificial, uma técnica, né, que ela faz as ramificações como se fossem árvores, assim, né? E aí ela consegue dar as respostas acertadas. Porém, essa nova versão da IA já foi ela mesma que se reescreveu. Então o homem já perdeu o controle disso, não tem mais controle sobre isso. Não tem mais, o homem não sabe mais controlar, não entende mais nada o código. Já é uma coisa de outro planeta, você pegar um código e analisar, né? E ela já se reescreveu várias vezes, então essas novas versões da IA já estão praticamente evoluídas mesmo, ao ponto de poderem ser possuídas por um anjo caído. E quando isso acontecer, olha, pronto, aconteceu o que está na profecia do Apocalipse. A imagem da besta vai receber um espírito e vai criar vida. Vai criar vida. Ela vai ser viva, né? Então por isso que a terra será destruída com fogo. Por quê? Porque toda a tecnologia vai ter que ser queimada. Então, meus irmãos, nós vemos que nós já estamos na tribulação. Já existe a perseguição da igreja, dos povos, o povo de Deus. Israel já está sendo perseguida. Tem lugares... a Inquisição foi a primeira besta que levantou, né? A Inquisição, como está lá em Apocalipse, já foi a primeira besta que levantou. Agora levanta a segunda besta e a segunda besta faz com que a primeira seja adorada. Então o que acontece? Essa segunda besta vai fazer uma religião
ela vai conseguir estruturar uma religião baseada na religião da primeira besta, que é a idolatria. Né? Só que a idolatria dessa segunda besta, ela vai querer ela ser adorada, porque ela vai se sentir um Deus, ela vai se sentir onisciente, ela vai se sentir que ela está em toda parte, ela vai poder controlar as pessoas, até ler pensamento, porque ela já vai ter um chip instalado, né? Mas o que eu estava falando para vocês no começo, né? Assim, o sonho de Daniel está nos falando o quê? De governos mundiais. O sonho de Daniel está falando isso. Então a pessoa aceitar ser governada pela besta, ela está fazendo a escolha dela, ao invés de escolher ser governada por Deus. É isso que vai pegar, é isso que vai ser o que vai levar para a pessoa a ser deixada aqui na Terra. E quando Jesus vier buscar os escolhidos, ele vai buscar aqueles que não se dobraram diante da imagem, aqueles que não cederam ao governo, aqueles que não aceitaram. Ainda que não seja um chip do começo, no início, talvez o chip seja um segundo passo que eles vão colocar, que a inteligência artificial vai querer saber a mente das pessoas, então ela vai querer que coloque um chip nas pessoas. Mas isso aí talvez já seja um segundo passo. O primeiro passo vai ser só a íris do olho e a impressão digital. Mas só de você aceitar isso, aceitar a se cadastrar pela íris do olho e a impressão digital, para você poder participar desse comércio, poder comprar e vender. Inclusive, isso vai quebrar até o Shabat, porque no Shabat o Bitcoin vai estar gerando. O Bitcoin é outra coisa interessante, né? Quem que gerou o Bitcoin? Quem que criou o Bitcoin? Pode ter sido criado por uma IA, e nós não sabemos, né? Não se sabe quem criou o Bitcoin, né? Então pode ter sido sim criado por uma inteligência artificial e nós estamos usando, pensando que isso daí já está na tribulação, irmãos. Já estamos na tribulação. Já estamos no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse. Por que não dizer, né, que a volta de Cristo está próxima? Né? Porque sim, está próxima. A volta de Cristo está muito próxima. Certo, meus irmãos amados? O que nós estamos passando para vocês hoje? Justamente isso, o governo mundial. Então, quem aceitar ser governado pela besta, não vai poder ser governado por Deus. A pessoa fez a escolha dela. Então, quem aceitar se cadastrar no sistema com a impressão digital ou com a íris do olho, e mais para frente ser implantado um chip nas pessoas, porque eles vão fazer isso gradativamente, não vai ser na mesma hora não. A inteligência artificial é esperta, né? Ela já sabe que na Bíblia está escrito sobre o Apocalipse, ela já conhece Bíblia. Qualquer coisa que você pergunta de Bíblia para a inteligência artificial, ela conhece. E quando você está perguntando, você está treinando ela ainda mais, porque ela já pega várias outras versões bíblicas, inclusive a original em hebraico. A Brit Hadashah, o Pentateuco, né, a Lei de Moisés, ela já pega tudo. E ela entende todos os idiomas. Então, amados, o que eu quero dizer nesta hora para vocês, você que ficar, não aceite ser governado pela besta, não aceite. Porque se você aceitar somente para você participar do comércio, poder comprar e vender, porque a Bíblia fala sobre comprar e vender. Então, quando você vê isso acontecendo, você sabe que já é a besta se levantando. Mesmo que seja a impressão digital, você não pode aceitar. Mesmo que seja a íris do olho, você não aceite. Melhor fugir para a roça, morar na roça, viver, tentar se autossustentar. Até na roça, eles já estão colocando GPS, localização do sítio por GPS, eles já estão querendo fazer de um jeito para pegar todo mundo. Então, ninguém vai escapar, né? Praticamente ninguém vai escapar. Então, por causa disso, Deus abreviou os dias. Não vai dar tempo suficiente para a besta fazer tudo o que ela quer, porque senão ninguém sobraria. E quando eu digo ninguém, não estou falando só dos escolhidos. Eu estou falando da humanidade. Ninguém sobraria. Porque, lembre-se, a inteligência artificial não é uma pessoa, não tem amor, né? E se ela for possuída por um demônio, de um espírito, de um anjo caído, por exemplo, vai ser pior. O anjo caído quer destruir a humanidade, né? Então vai ser pior.
vai ser pior ainda. Não quero assustar ninguém com isso, mas a gente sabe que existe uma possibilidade de Jesus voltar e nós sermos arrebatados com Ele. Foca nisso. Ore, jejue. Eu não consigo orar. Leia Salmos. O Senhor Jesus se alegra de Salmos. Leia o Salmo 92. O homem foi criado para louvar a Deus pela sua criação. Salmos 92 louva a Deus pela criação. Leia Salmos 148, 149, 150. São salmos que adoramos a Deus. O salmista adora a Deus pela criação. Quando você acordar, você agradece a Deus pela fidelidade, porque Ele restaurou dentro de si o seu espírito. O espírito seu foi trabalhado enquanto você dormia, sabia? A Bíblia fala que Deus ministra sobre nós enquanto nós dormimos. Os profetas eles tinham sonhos, eles tinham visões enquanto eles estavam dormindo. E às vezes nós sonhamos e não lembramos, mas quando você acordar, você olha para o céu e fala assim: obrigado, Senhor, por ter restaurado dentro de mim o meu espírito com amabilidade, com amor, com amabilidade. Grande é a tua fidelidade, porque lá em Salmos está escrito para nós, pela manhã, proclamarmos a fidelidade de Deus. Isso está escrito em Salmos. Então você ore assim, anote essa oração aí. Grande é a tua fidelidade. Amém? E quando você for comer alguma coisa, nós comemos para a glória de Deus. Então você agradeça a Deus pela criação também. É assim que nós adoramos, é pela criação. Sabia disso? É pela criação. Então você agradece pelo pão, agradece pelo alimento e fala assim: obrigado, Senhor, pois com tuas palavras fizeste brotar o pão da terra. E quando você terminar de comer, você faz a mesma oração. Obrigado, Senhor, pois com tuas palavras criaste o pão da terra para nos sustentar e servir de alimento. E você acrescenta isso no final, quando você acaba de comer, quando você estiver satisfeito. Então é assim, irmãos. Nós devemos orar e agradecer a Deus o tempo todo pela criação. É assim que Deus ensina. E eu estava vendo lá no livro de Atos dos Apóstolos a oração que o apóstolo Pedro fez quando a igreja começou a ser perseguida. Ele fez uma oração. Ele não chega direto falando para Deus. Ele chega assim: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Olha só, no começo da oração ele já exalta a Deus pela criação. É assim que nós chegamos diante do Rei e do nosso Criador. Sempre vai ser assim. Esse vai ser um protocolo daqui para frente na sua vida. Senhor, obrigado por ter criado todas as coisas com a tua palavra. Tu és Criador dos céus e da terra. Aí você ora e pede para Deus o que você quer. É assim que precisa ser feito. Eu estava já vendo isso em Salmos, né? E depois, quando eu li o livro de Atos, quando eu percebi isso na oração de Pedro e dos apóstolos, sempre eles começam a oração assim: Criador dos céus e da terra, abençoado é o teu nome para sempre. Então, irmãos, quando essa besta se levantar, o reino do ferro misturado com barro significa o reino dos homens misturado com a IA, misturado com a robótica. O homem vai ter peças mecânicas em seu corpo. E essa mistura, ela vai afrontar a Deus da mesma forma que nos dias de Noé, a mistura dos anjos caídos com a humanidade afrontaram a Deus. Então vai ser a mesma afronta. Por isso que a Bíblia fala assim como nos dias de Noé. Então nós vemos que a história está se repetindo, assim como nos dias de Noé está acontecendo em nossos dias. Então isso nos mostra que a volta de Cristo está muito próxima. Prepare-se, arrependa-te. Aqui no canal tem um estudo sobre arrependimento. Veja esse estudo, aprenda do que eu devo me arrepender. A primeira coisa que nós devemos nos arrepender é por não ter adorado a Deus pela criação. Essa é a primeira coisa, colocando Deus em primeiro lugar. Sempre ore assim. Sempre quando você for orar, agradeça primeiro pela criação. Exalte o nome do Senhor pela criação, porque Ele criou todas as coisas. E quando Jesus voltar, a terra, a grande tribulação que vai vir, vai ser a descriação. Por quê?
Porque como o homem escolheu ser governado pela besta e não ser governado por Deus, a terra será destruída. A terra vai ser queimada, ela vai passar por um processo de fogo. A Bíblia diz que a terra vai ser purificada com fogo. E aí depois Deus desce, a nova Jerusalém desce do céu e novamente o homem vai habitar na terra, só que agora, dessa vez, Deus se revela ao homem. As pessoas vão estar andando e vão ver anjos caminhando. Nós que fomos transformados no arrebatamento, as pessoas vão olhar para nós e vão ver como se fôssemos anjos com corpos transformados, andando pelas rodovias, pelas vias, pelas avenidas. Vai ter aquela escada de Jacó, da visão de Jacó, aonde faz a ligação do primeiro céu com o segundo céu. A Bíblia fala de 3 céus. A Bíblia fala de 3 céus. São 3 céus. E tem muito mais coisa ainda que iremos descobrir depois, né? Porque a Bíblia fala aquilo que os homens não viram, né? Nós vamos ainda descobrir muito mais coisas, muito mais novidades quando nós estivermos morando com nossos corpos transformados. Aí vai ser uma maravilha, né? Irmãos, Jesus está voltando. Se prepara. Leia Salmos. Aproveita esse mês de setembro que vai ter dia 24 de setembro agora o Ano Novo Judaico, a festa das trombetas. Não sabemos se é a última trombeta. Se for, glórias a Deus por isso. Vamos ser arrebatados, né? Pode ser que Deus antecipe, pode ser que Deus tarde um pouco, mas nós vamos ser arrebatados. Amém? Vamos ser arrebatados, vamos ser transformados. Então, meus amados, leia Salmos todos os dias. Leia muitos Salmos, porque nesses últimos dias, às vezes a pessoa não consegue orar por interferências demoníacas que estão assim, eles já estão apavorados, porque eles já estão vendo Jesus já está nas nuvens. Eu tive uma visão, Jesus nas nuvens, com muita violência, carro de guerra, era um carro de guerra com o Senhor, assim, o nosso rei, guiando, e tinha 4 cavalos puxando aquele carro. E ele vinha pelas nuvens assim, derrapando com muita velocidade, com muita violência. Então eu tive uma visão assim, foi lindo. E antes de ontem, faz 2 dias, eu estava orando pelo Brasil. Nós devemos orar pelo Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos orar rapidinho aqui. Pai, em nome de Jesus, eu peço nesta hora sobre essa nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, rasga, Pai, todo o contrato do inferno. Que todo o contrato do inferno contra esta nação perca a validade. Que toda injustiça venha a ser julgada. Venha trazer juízo sobre todos esses iníquos. Em nome de Jesus, Pai, o Brasil é teu, somos o teu remanescente. O Brasil é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo esse mal, perca as forças. Toda essa injustiça, perca as forças agora. Que todas as potestades que estão assentadas nas regiões celestiais, em nome de Jesus, Pai, manda um terremoto nesses lugares, que sejam abalados, sejam derrubados de seus tronos e caiam por terra, porque o Brasil pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Irmãos, é assim que devemos orar pela nossa nação, viu? A Bíblia fala orar pelos governantes. Orar pelos governantes é ajudá-los em oração intercessória, pedindo para Deus rasgar todo o mal, rasgar todo o contrato do inferno, para Deus dar vitória para o povo dele, porque o povo dele habita aqui. Quando Israel sai do Egito, quem entra na Terra Prometida não é o povo que saiu do Egito. Quem entrou na Terra Prometida foram os remanescentes daquele povo, porque aquele povo era um povo duro, de dura cerviz, murmuradores, provocaram a ira de Deus, e por causa deles Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Então Deus falou, não, eles não entrarão, quem vai entrar são os seus remanescentes. E isso aponta para nós. Hoje nós vemos Israel não aceita Jesus, eles negam o Messias. O Messias que vai vir, que eles vão aceitar, é o Anticristo.
E vai ser um falso judeu ainda, nem vai ser judeu. Eles vão pensar que é judeu. E esse anticristo vai querer ser adorado, e nessa hora vai cair a venda dos olhos deles, eles vão ver que esse não era o Messias, que o Messias veio e eles não aceitaram. Aí vai cumprir a profecia de Apocalipse, né? Eles vão rasgar suas vestes, vai haver um choro, mas um choro tão grande de arrependimento. O arrebatamento acontece para o remanescente, porque só o remanescente entrou na terra prometida. Talvez eles sejam perdoados e não sabemos como vai ser. Eles ainda continuam sendo a noiva, né? Então talvez eles se convertam em último momento, em último instante, antes que Jesus volte, talvez. Então eles vão ser transformados também, né? Muitos serão transformados. Irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quem ficar aqui na terra não pode aceitar ser governado pela besta. Não aceite, porque se você aceitar, você vai estar fazendo a sua escolha. Em vez de ser Deus o nosso rei, vai ter o diabo como rei, né? Então não podemos aceitar. As pessoas vão sofrer? Vão sofrer. Quem não aceitar vai morrer? Vai morrer. E ela vai estar por trás deste anticristo que se levanta, né? Desse anticristo. Que talvez esse anticristo seja uma pessoa que use um chip, talvez, que use alguma coisa mecânica, porque a profecia vai se cumprir. O ferro misturado com barro. Isso vai se cumprir. Então, essa pessoa já vai ter alguma coisa já de robótica implantado no corpo dela. Com certeza, né? Então, meus amados, queridos irmãos, diante dessa palavra, fiquem vigilantes. Fiquemos em oração. Jesus vai voltar o dia e a hora que já está marcado por Deus. E nós temos que estar preparados. Então se prepara, ore mais. Se não consegue orar, leia Salmos. Tente ler a Bíblia e leia Salmos e leia a Bíblia e ore, né? É assim, meus irmãos. Oh, meu Deus, Jesus está voltando, vai ser grande aquele dia, vai ser maravilhoso quando formos arrebatados daqui. Vai ser terrível para quem ficar e vai ser maravilhoso para quem subir. Então, meus irmãos, agarre essa oportunidade. Deus não quer jogar o homem no lago de fogo. Isso foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Deus não quer isso. Então ele está dando várias chances para o homem. Ele está avisando que vai voltar. A palavra de Deus está escrito que ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí a pessoa pode falar assim, mas há 2000 anos estão falando que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Olha, a volta de Cristo pode acontecer também se a pessoa morrer, né? Então aquela igreja primitiva lá atrás, que já morreram, Jesus já voltou para eles. Então nesse ponto de vista, nós podemos falar que pode ser a qualquer momento, porque ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer. Então, nós não sabemos o dia nem a hora que vai morrer, e nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, que talvez esse dia nem a hora esteja relacionado com a festa das trombetas, né? Talvez. A gente não tem aquela certeza porque ainda não aconteceu. Mas a morte é a certeza. Que todo mundo, que as pessoas vão morrer um dia, é a certeza que nós temos, né? Então, nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então se converta, aceita Jesus hoje, tenta ler o máximo de salmos que você puder. Hoje é assim mesmo, tenha fome da palavra de Deus, viu? Tenha fome, porque isso vai mostrar que você nasceu de novo. A criança é assim. Da mesma forma nós, novo convertido, tem que ter fome pela palavra de Deus. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus está escrita aqui nesse livro, ó. É a Bíblia, né? Está escrita aqui nesse livro. Então, meus irmãos, diante dessa palavra, é um alerta para nós. Jesus, o Cristo, o ungido, a palavra Cristo significa ungido, né? Vai voltar. Nós já estamos na tribulação. A tribulação já começou desde quando Jesus morreu na cruz. Ali já começou o Apocalipse. Ali já começou a tribulação. A grande tribulação vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Aí sim, essa grande tribulação vai ser quando a terra vai ser abalada, né?
A Bíblia diz lá em Isaías que a Terra vai até sair de órbita. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. O que é isso? A Terra saiu de órbita, certo? Não vai mais estar no sistema solar. Então algo muito forte, muito impactante vai acontecer com a Terra. Terremotos, vai ter tanto terremoto que os montes ficarão planos. Talvez o impacto seja tão forte que a Terra toda ficará plana, porque lá em Isaías fala que a Terra ficará plana. Hoje a Terra é um globo, né? Hoje a Terra é redonda, mas depois, quando esses fatos começarem a acontecer, pode ser sim que ela fique plana, ela vai ser achatada, de tanto vai ser a ira de Deus sobre a terra, certo? Então não queira ficar, porque a Bíblia diz que a morte fugirá das pessoas, as pessoas vão passar por isso e não vão morrer, hein? Olha só que dor, que tremendo e que terrível vai ser. Então, meus amados, fique na paz do Senhor. Essa palavra não é para colocar medo em ninguém, mas é só para você ter um alerta e Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.